Eu estava em pé na mesa principal do meu jantar de formatura da Faculdade de Medicina, segurando uma taça de espumante que tremia na minha mão, quando a voz da minha mãe cortou a celebração como uma faca. Sinceramente, queríamos que você nunca tivesse nascido. O restaurante inteiro em Vila Olímpia silenciou. 27 anos sendo a decepção da família se cristalizaram naquele único momento. Meu pai balançou a cabeça em concordância. Meus irmãos sorriram com desdém. Coloquei a taça na mesa, olhei para cada um deles e disse as palavras que mudariam tudo. Considerem que eu nunca existi. Vivam suas vidas como se nunca tivesse havido uma filha chamada Alice. A mesa permaneceu congelada. Eu podia ouvir o tilintar dos talheres da cozinha, o jazz suave tocando ao fundo, o som do meu próprio coração batendo forte nos meus ouvidos. O garfo da minha tia Sônia bateu no prato. Os olhos da minha prima Emanuela estavam arregalados de choque. Tio Francisco olhava de um lado para o outro, como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Minha mãe, Beatriz, soltou aquela risada de desdém que eu já tinha ouvido milhares de vezes. Não seja dramática, Alice. Sente-se. Ela acenou com a mão como se estivesse espantando uma mosca, como se a minha existência inteira fosse apenas um inconveniente que ela podia ignorar. Mas eu não me sentei. Fiquei ali, sentindo algo mudar dentro de mim. Todos aqueles anos sendo comparada aos meus irmãos, Tiago e Bruno, passaram pela minha mente como um filme em velocidade máxima. Tiago, o filho de ouro, o advogado corporativo que virou sócio do escritório aos 32. Bruno, o gênio da tecnologia que abriu a própria empresa e a vendeu por milhões. E depois havia eu. Alice, a que escolheu a medicina em vez de direito ou negócios. A que trabalhou em 3 empregos durante a faculdade, a que pegou empréstimos enquanto meus irmãos recebiam dinheiro da família, a que se formou com honras, mas que nunca conseguiu atingir o nível de expectativas deles. Meu pai, Gilberto, levantou-se. Seu rosto estava vermelho, aquela veia na têmpora pulsando como sempre fazia quando ele estava prestes a me dar uma bronca. Você está sendo ingrata, Alice, depois de tudo que fizemos por você. Quase ri. Tudo o que tinham feito por mim, eles não tinham pago um único real da minha educação. Eu tinha trabalhado até a exaustão, vivendo de miojo e café, estudando até às 3 da manhã enquanto fazia plantões no hospital, tudo sozinha. Mas, de alguma forma, na cabeça deles, eles tinham me apoiado. Beatriz cruzou os braços. Nós dissemos para você se juntar ao escritório do Tiago. Você poderia ter tido um emprego estável, um bom dinheiro, respeito, mas não, você tinha que fazer as coisas do seu jeito, sempre tão difícil. Bruno recostou-se na cadeira com aquela expressão de presunção que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Aceita, Alice. Você sempre foi a beneficiária da caridade desta família. Todos nós tivemos que fazer o seu trabalho sujo. Foi quando algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez se curou. Ainda não tenho certeza. Estendi a mão e tirei o colar de família que estava pendurado no meu pescoço. Minha avó, Dona Dirce, tinha me dado quando me formei na faculdade, mesmo que minha mãe tivesse dito que deveria ir para um neto mais merecedor. O ouro estava frio na minha palma. Coloquei-o cuidadosamente sobre a toalha de mesa branca, bem ao lado do meu jantar intocado. Depois, tirei a pulseira que meu pai tinha me dado na formatura da graduação. A gravação dizia: para nossa filha, coloquei-a ao lado do colar. O que você está fazendo? A voz de Beatriz tinha um tom de ameaça agora. Olhei para cada um deles. Tiago em seu terno caro, Bruno com seu relógio de grife, meus pais em seus melhores trajes de festa da alta sociedade. E senti apenas clareza. Vocês disseram que desejavam que eu nunca tivesse nascido. Estou realizando o desejo de vocês. A partir deste momento, vocês não têm uma filha chamada Alice. Eu não existo para vocês. Vivam suas vidas exatamente como querem, sem mim. Minha amiga Aline agarrou meu braço. Alice, espera! Apertei a mão dela. Eu estou bem, eu prometo. E o mais estranho é que eu realmente senti isso. Saí daquele restaurante sem olhar para trás. Eu não corri. Eu não chorei. Eu apenas andei, um pé na frente do outro, passando pelas mesas dos clientes chocados, pela recepção, e saí para a noite fria. Meu carro estava estacionado a 3 quarteirões de distância. Cheguei até lá,
antes que minhas mãos começassem a tremer tanto que eu mal conseguia colocar a chave na ignição. Dirigi até meu apartamento, aquele minúsculo estúdio que eu tinha alugado 3 semanas antes. Minha residência ali estava marcada para começar em 3 semanas no Hospital Santa Luzia. Estava tudo planejado, estava tudo finalmente se encaixando. Sentei-me no meu sofá de segunda mão e peguei meu celular. Bloqueei o número da minha mãe, depois o do meu pai, depois o de Tiago e Bruno. Entrei nas minhas redes sociais e os bloqueei lá também. Em seguida, abri meu e-mail e digitei uma única mensagem para os 4. Vocês disseram que desejavam que eu nunca tivesse nascido. O desejo de vocês foi concedido. Eu não existo mais para vocês. Não me contatem. Não me procurem. Acabou. Cliquei em enviar e senti um peso se levantar dos meus ombros. Eu realmente sorri. Pela primeira vez em toda a minha vida, senti-me livre. Esse sentimento durou exatamente 4 horas. Meu celular começou a vibrar. Não deles. Eles estavam bloqueados. Mas de todos os outros. Tia Sônia ligou 2 vezes. Minha prima Emanuela enviou 7 mensagens de texto. Tio Francisco deixou um recado na caixa postal. Parentes distantes, dos quais eu não tinha notícias há anos, de repente tinham meu número. As mensagens eram todas variações da mesma coisa. O que aconteceu? Sua mãe está tão chateada. Podemos conversar? Família não deveria brigar assim. Mas então vovó Dirce ligou. Ela tinha 81 anos e era mais lúcida do que a maioria das pessoas com metade da idade dela. Alice, querida, eu soube o que aconteceu. Que bom para você. Quase deixei o telefone cair. O quê? Eu disse, que bom para você. Eu assisti sua mãe te tratar como lixo a vida inteira. Já estava na hora de alguém enfrentá-la. Você está bem? Comecei a chorar ali. Choro feio, de soluçar. Acho que sim, vovó. Me ligue se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa mesmo. É sério. Conversamos por 1 hora. Ela me disse que já tinha ligado para Beatriz e dito que estava envergonhada dela. Isso me fez sentir um pouco melhor, um pouco menos sozinha. Mas então minha amiga Aline me mandou uma mensagem. Alice, sua mãe está tentando falar com você por mim. Ela me mandou uma mensagem para te entregar. Você quer ouvir? O que diz? Ela diz que se você não pedir desculpas e voltar, haverá consequências. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Não era um pedido de desculpas, nem remorso. Era uma ameaça. Consequências. Respondi. Diga a ela que eu disse não. E Aline, por favor, não me passe mais mensagens dela. Não vou. Estou aqui se precisar. Te amo. Desliguei o celular e fui para a cama. Pela primeira vez em meses, dormi a noite toda, sem pesadelos sobre decepcionar minha família. 3 dias depois, acordei com uma notificação de e-mail no meu notebook. O remetente era a doutora Patrícia Oliveira, diretora da residência do Hospital Santa Luzia. O assunto dizia: urgente. Precisamos discutir sua posição na residência. Meu estômago gelou. Minhas mãos ficaram frias. Cliquei para abrir com os dedos trêmulos. Doutora Vasconcelos, por favor, entre em contato com meu escritório imediatamente para agendar uma reunião antes da sua data de início. Um assunto chegou ao nosso conhecimento que exige discussão. Doutora Patrícia Oliveira. Li 3 vezes. A cada vez, aquela palavra, assunto, parecia ficar maior, mais ameaçadora. Que assunto? O que poderia ter acontecido? Eu já tinha preenchido toda a papelada, passado em todos os requisitos, terminado tudo o que precisava fazer. Liguei para o escritório assim que abriu. A secretária, que sempre tinha sido simpática, parecia fria. A doutora Patrícia pode te atender hoje às 2 da tarde. Por favor, seja pontual. Cheguei ao Hospital Santa Luzia 45 minutos mais cedo. Eu não conseguia evitar. Minha ansiedade estava altíssima. Sentei-me no carro no estacionamento tentando acalmar minha respiração, repassando todos os cenários possíveis na minha cabeça. Eu tinha cometido um erro na minha papelada? Algo tinha dado errado com meu registro profissional? Eles tinham encontrado um candidato melhor e estavam rescindindo a oferta? O pensamento de que isso poderia estar ligado à minha família passou pela minha mente, mas eu o afastei. Isso era paranoia, certo? Eles não podiam se intrometer na minha vida profissional. Podiam? Exatamente às 2 da tarde, entrei no escritório da doutora Patrícia Oliveira.
Ela era uma mulher no final dos 50, com cabelos grisalhos puxados para trás, em um coque arrumado e olhos penetrantes, que provavelmente tinham visto de tudo em seus 30 anos de medicina. Ela gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Obrigada por ter vindo, Alice. Sua voz era profissional, mas eu notei algo nela. Uma decepção preocupada, eu não conseguia dizer. Claro, seu e-mail dizia que havia um assunto para discutir. Ela abriu uma pasta em sua mesa e puxou várias folhas de papel. Recebemos algumas comunicações nos últimos dias que levantaram preocupações com a nossa administração. Meu coração começou a disparar. Que tipo de comunicações? E-mails anônimos e telefonemas para o conselho do nosso hospital. Múltiplas pessoas relataram preocupações sobre seu caráter, sua estabilidade e sua aptidão para as pressões de uma residência médica. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Isso não é verdade. Quem disse isso? A doutora Patrícia deslizou os papéis pela mesa. Estas são cópias dos e-mails que recebemos. Eles descrevem um incidente em um jantar público, onde você supostamente teve um colapso. De acordo com esses relatos, você jogou joias, gritou obscenidades violentamente para seus familiares e saiu em uma explosão de raiva descrita por testemunhas como instável. Fiquei olhando para as palavras na página. O jantar de formatura. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu de jeito nenhum. Doutora Patrícia, isso não é verdade. Nada disso é verdade. Minha voz estava tremendo. Sim, houve um incidente no meu jantar de formatura, mas não foi assim. Minha família disse algo incrivelmente doloroso para mim. E eu, calmamente, retirei algumas joias que eles me deram e saí. Eu não joguei nada. Eu não gritei. Eu apenas fui embora. Ela estudou meu rosto. Alguém pode corroborar sua versão dos fatos? Sim, minha amiga Aline estava lá. Vários dos meus colegas da faculdade de medicina estavam lá. Pelo menos uma dúzia de testemunhas que viram exatamente o que aconteceu. Eu estava falando rápido agora. As palavras tropeçando umas nas outras. Doutora Patrícia, acho que minha família pode estar por trás dessas queixas. Tivemos um desentendimento naquela noite e eu cortei o contato com eles. Acho que eles estão tentando me punir. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Alice, eu quero acreditar em você. Seu histórico até agora tem sido exemplar. Seus professores falam muito bem de você. Seus estágios clínicos foram excelentes. Mas eu podia sentir o mais chegando. Mas a administração do hospital está preocupada. Eles estão preocupados com o drama, com a instabilidade familiar afetando seu desempenho. Vários membros do conselho estão pressionando para que rescindamos sua posição. Eu não conseguia respirar. Minha carreira inteira, tudo pelo que eu tinha trabalhado, estava desmoronando bem na minha frente. Por favor, não façam isso. Eu posso provar o que realmente aconteceu. Posso pedir aos meus amigos para enviarem declarações. Posso mostrar que essas queixas são falsas. A doutora Patrícia acenou lentamente. Eu argumentei a seu favor, Alice. Lutei para manter sua posição. Aqui está o que eu consegui negociar. Você pode começar sua residência conforme o planejado, mas estará em status probatório pelos primeiros 6 meses. Status probatório. O que isso significa? Significa que você será observada mais de perto do que os outros residentes. Qualquer queixa, qualquer problema, qualquer incidente, e sua posição será imediatamente rescindida, sem segundas chances. Você precisará ser perfeita. Era humilhante. Era injusto. Mas era melhor do que perder tudo. Eu entendo. Obrigada por lutar por mim. Documente tudo, Alice. Se o que você está dizendo for verdade e sua família estiver por trás disso, você precisa se proteger. Obtenha essas declarações de testemunhas. Apresente queixas sobre os relatórios falsos. Construa sua defesa. Saí do escritório dela sentindo náuseas. Sentei no meu carro e liguei imediatamente para Aline. Ela atendeu no primeiro toque. Alice, o que aconteceu? Sua voz está péssima. Contei-lhe tudo. Ela ficou furiosa. Isso é insano.
Eu vou escrever uma declaração agora mesmo. Vou fazer com que todos que estavam lá também escrevam. Isso não é aceitável, de jeito nenhum. Fiel à sua palavra, em 2 dias, eu tinha declarações escritas detalhadas de Aline e de outros 3 colegas da Faculdade de Medicina que haviam comparecido ao jantar. Todos diziam a mesma coisa. Eu estava calma, estava quieta, saí pacificamente. Não houve violência, gritaria ou instabilidade. Submeti tudo à administração do hospital como uma queixa formal sobre os relatórios falsos. Senti que estava revidando, que estava assumindo o controle. Eu deveria ter imaginado que estava errada. 2 dias antes de minha residência começar, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi mesmo assim. Alô? É a Alice Vasconcelos? Sim, quem está falando? Aqui é o Ralph Silva. Sou proprietário do apartamento que você está alugando na Rua das Acácias. Minha boca secou. Sim. Estou ligando para informar que seu contrato de aluguel está sendo rescindido com efeito imediato. Eu já aluguei o imóvel para outra pessoa. Você tem 72 horas para desocupar. O quê? Você não pode fazer isso. Eu tenho um contrato assinado. Paguei o primeiro e o último mês de aluguel e o depósito de segurança. Você forneceu informações falsas em sua ficha de inscrição. Recebi uma ligação do seu antigo locador dizendo que você foi despejada por danos à propriedade e aluguel não pago. Isso é fraude e anula o contrato. Isso não é verdade. Eu nunca fui despejada. Saí do meu último apartamento em bons termos. Quem ligou para você? Não estou autorizado a dizer, mas a informação foi muito detalhada e veio do que parecia ser uma fonte crível. Eu já tomei minha decisão. 72 horas, senhorita Vasconcelos. Enviarei seu depósito pelo correio assim que inspecionar os danos. Ele desligou antes que eu pudesse argumentar mais. Sentei no meu sofá, a única peça de mobiliário que eu possuía, e tentei processar o que estava acontecendo. Alguém tinha ligado para o meu locador com mentiras. Alguém estava atacando sistematicamente cada parte da minha vida. Eu estava prestes a começar um dos empregos mais exigentes na medicina e ficaria desabrigada. Liguei para a Aline, que imediatamente me ofereceu o sofá dela. Você pode ficar o tempo que precisar. Não vai ser de longo prazo, só preciso encontrar outro lugar, mas obrigada. Passei os 2 dias seguintes procurando apartamentos entre encaixotar minhas coisas. Todos exigiam o primeiro mês, o último mês e o depósito. Eu tinha o dinheiro. Eu tinha economizado cuidadosamente para exatamente esse tipo de despesa durante a residência. No dia em que eu deveria me mudar, fui pagar um quarto de hotel por uma noite, enquanto continuava procurando. Meu cartão de débito foi recusado. Tentei de novo, recusado. Peguei meu cartão de crédito, também recusado, sentei no saguão do hotel com toda a minha vida encaixotada no carro lá fora e abri meu aplicativo bancário no celular. Conta em análise. Acesso temporariamente restrito. Por favor, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia discar o número. A música de espera do banco tocava no meu ouvido enquanto eu estava sentada naquele saguão de hotel, observando as pessoas fazerem o check-in e check-out, vivendo suas vidas normais enquanto a minha estava desmoronando. Após 15 minutos, um representante finalmente atendeu. Como posso ajudar? Minhas contas estão congeladas, tanto a corrente quanto a poupança. Preciso saber por quê. Deixe-me puxar sua conta. Você pode verificar seu CPF e data de nascimento? Disse as informações rapidamente, minha voz tensa de estresse. Vejo que sua conta foi sinalizada por atividade suspeita e potencial roubo de identidade. O Departamento de Fraude impôs um bloqueio temporário pendente de investigação. Roubo de identidade. Eu não denunciei nenhum roubo de identidade. Quem denunciou? Não consigo ver esses detalhes, mas de acordo com as notas, múltiplas transações suspeitas foram sinalizadas e alguém nos contatou com preocupações. A investigação levará de 7 a 10 dias úteis. 7 a 10 dias. Preciso ter acesso ao meu dinheiro agora. Estou prestes a ficar sem casa. Estou começando um novo emprego. Tenho contas a pagar. Eu entendo sua frustração, mas para sua proteção, precisamos concluir a investigação. Há mais alguma coisa em que eu possa te ajudar hoje? Eu queria gritar. Em vez disso, eu disse, não, obrigada, e desliguei.
Verifiquei minha carteira. R$ 63 em dinheiro. Era isso. Era tudo a que eu tinha acesso no mundo. Eu tinha R$ 12.000 na minha conta poupança, que eu tinha juntado durante anos, trabalhando em vários empregos. Dinheiro que eu precisava para aluguel, para comida, para gasolina, para tudo o que eu precisaria durante a residência, quando estaria trabalhando 80 horas por semana e mal sobrevivendo. E eu não podia tocar nele. Minha residência começava em 2 dias. 2 dias. Eu precisava de roupas profissionais, de um estetoscópio, de sapatos confortáveis. Eu precisava de um lugar para morar. Eu precisava comer. E eu tinha R$ 63. Liguei para a Aline novamente. Ela atendeu imediatamente. Qual é o problema agora? Minhas contas bancárias estão congeladas. Alguém relatou atividade suspeita e roubo de identidade. Não consigo acessar meu dinheiro. Meu Deus, Alice. Ok. Meu sofá é seu. Sério. Pelo tempo que você precisar, nós vamos resolver isso. Dirigi para o apartamento de Aline, em choque. Ela morava em um pequeno apartamento de 2 quartos com a namorada, Sara. Elas me receberam, me ajudaram a trazer minhas caixas, e Aline me fez sentar e comer alguma coisa enquanto Sara arrumava o sofá com cobertores e travesseiros. Eu me sinto um fardo, eu disse. Você não é. Você é minha amiga e está passando por algo horrível. Deixe-nos ajudar. Naquela noite, eu fiz denúncias de fraude no banco. Registrei um boletim de ocorrência sobre o assédio. Tentei rastrear quem havia feito os relatórios falsos sobre minhas contas, mas tudo era anônimo, impossível de rastrear, profissional. Na manhã seguinte, meu celular tocou. Eu não reconheci o número, mas algo me fez atender. Alice, é o Tiago. Meu sangue gelou. Como você conseguiu este número? Isso não importa. Estou ligando porque isso já durou tempo suficiente. Eu não tenho nada para te dizer. Apenas escute por 1 minuto. Tudo isso pode desaparecer. Os problemas com sua residência, os problemas com seu apartamento, suas contas bancárias, tudo. Mamãe e papai só querem um pedido de desculpas. E ali estava. A confirmação. Eles estavam por trás de tudo, um pedido de desculpas. Eu ri. E soou amargo até para os meus próprios ouvidos. Pelo quê? Por me defender? Por ter limites? Por envergonhá-los em público? Por fazer um escândalo? Eles querem que você poste nas redes sociais admitindo que estava errada e foi desrespeitosa. Eles querem você no jantar de domingo para pedir desculpas na frente de toda a família. É isso. É só isso que é preciso para isso parar. Você é um advogado, Tiago. Você sabe que o que você está descrevendo é assédio, extorsão. É ilegal. A voz dele ficou fria. Prove. Todas essas queixas são anônimas. O congelamento do banco é um protocolo padrão de fraude. O locador, ele tomou a própria decisão com base nas informações que recebeu. Não há nada que ligue nada disso a nós. Eu conheço pessoas no seu hospital, Alice. Conheço pessoas no seu banco. Conheço pessoas em todos os lugares. Nossa família tem conexões que você nem consegue imaginar. Você está tornando isso muito mais difícil do que precisa ser. Somos família. Você vai rastejar de volta eventualmente. Por que não facilita para si mesma? Algo estalou dentro de mim. Prefiro perder tudo do que dar a vocês essa satisfação. Nunca mais me contate. Desliguei e imediatamente bloqueei o número. Em seguida, fiquei sentada ali, tremendo, a adrenalina correndo pelo meu corpo. Aline saiu do quarto. Quem era? Meu irmão, confirmando o que já sabíamos. Eles estão por trás de tudo. Devíamos ir à polícia. Ele está certo, no entanto, não há prova. É tudo anônimo, tudo circunstancial, e ele é um advogado com conexões. Eu não sou ninguém. Você não é ninguém. Você está prestes a ser a doutora Alice Vasconcelos. E você será incrível. Eu queria acreditar nela. Eu realmente queria. No dia seguinte, comecei minha residência. Vesti a única roupa profissional que eu tinha e que ainda parecia decente. Usei meus tênis velhos porque eu não podia comprar sapatos novos. Dirigi até o Hospital Santa Luzia com um quarto de tanque de gasolina porque não podia pagar para encher. E apesar de tudo, apesar de estar exausta, estressada e aterrorizada, eu compareci. Fiz minha orientação.
Conheci meus colegas residentes. Trabalhei no meu primeiro plantão no pronto-socorro e eu era boa. Eu era realmente boa. O médico assistente, Dr. Marcos Rezende, até me chamou de lado para dizer que eu tinha feito um excelente trabalho com um paciente difícil. Por um momento, senti esperança. Talvez eu pudesse sobreviver a isso. Talvez eu pudesse seguir em frente e sair do outro lado. Durante minha pausa para o almoço, verifiquei meu telefone. Havia uma mensagem da secretária da doutora Patrícia. A doutora Patrícia precisa te ver no escritório dela imediatamente. Meu estômago gelou. Caminhei até o escritório dela com as pernas que pareciam gelatina. A doutora Patrícia parecia exausta. Alice, sinto muito. Eu lutei por você. Eu realmente lutei. O que aconteceu? O hospital recebeu uma carta anônima esta manhã. Ela alega que você falsificou partes da sua inscrição para a Faculdade de Medicina. Especificamente, alega que você plagiou dados de um projeto de pesquisa no seu 3º ano. Senti-me tonta. Isso não é verdade. Nada disso é verdade. Eu sei. Ou pelo menos, eu acredito em você. Mas a administração do hospital não tem escolha. Temos que te investigar. E até que essa investigação seja concluída, você está suspensa do programa de residência com efeito imediato. Suspensa. Por quanto tempo? Eu não sei, pode levar semanas. Pode levar mais tempo. Sinto muito, Alice. Saí daquele hospital com meu uniforme cirúrgico, carregando a bolsa com minhas roupas de rua, e entrei no meu carro e apenas sentei. Eu não conseguia chorar. Eu estava muito chocada para chorar. Meu telefone tocou. Era o escritório da reitora da Faculdade de Medicina. Eles precisavam falar comigo imediatamente sobre alegações sérias. E foi então que percebi a extensão do que minha família estava fazendo. Eles não estavam apenas me punindo, eles estavam me apagando. Estavam destruindo toda a minha vida profissional, peça por peça, até que não sobrasse nada. A viagem de volta para a minha faculdade de medicina levou 3 horas. 3 horas de estrada se estendendo à minha frente enquanto minha mente corria por todos os piores cenários. Eu tinha construído minha vida inteira em torno de me tornar médica. 8 anos de faculdade e de escola de medicina, milhares de horas de estudo, estágios clínicos, noites sem dormir, R$230 mil em empréstimos estudantis. E agora alguém estava tentando tirar tudo isso com mentiras. Estacionei no familiar estacionamento da faculdade. Eu tinha me formado ali havia apenas 3 semanas. Eu tinha atravessado aquele palco com honras e agora estava voltando como alguém sob investigação por fraude acadêmica. O escritório da reitora Margarida Soares ficava no 3º andar. A secretária dela, geralmente calorosa e falante, mal fez contato visual comigo. Ela está te esperando. Pode entrar. A reitora Soares era uma mulher alta, na faixa dos 60, com cabelo prateado e uma reputação de ser rígida, mas justa. Ela sempre gostou de mim, até escreveu uma das minhas cartas de recomendação para a residência. Mas hoje, seu rosto estava sério enquanto ela gesticulava para eu me sentar. Alice, obrigada por vir com tão pouco aviso. Tenho certeza que você pode imaginar por que eu precisava te ver. As alegações de plágio. Reitora Soares, eu juro que não há verdade nisso. Eu jamais falsificaria dados ou plagiaria o trabalho de alguém. Nunca. Ela abriu uma pasta em sua mesa. Alguém nos enviou alegações muito detalhadas. Eles forneceram o que parecem ser trocas de e-mail entre você e uma colega discutindo o compartilhamento inadequado de dados de pesquisa. Os e-mails são datados do seu 3º ano, sobre o projeto de pesquisa de cardiologia que você trabalhou com o Dr. Ricardo Tavares. Posso vê-los? Ela virou os papéis. Examinei os e-mails impressos. Pareciam reais. Tinha meu endereço de e-mail, o e-mail da minha colega, Jennifer, carimbos de data e hora, tudo. Mas eu nunca tinha enviado esses e-mails. Eu nunca nem tive conversas assim com Jennifer. Isso são falsificações. Alguém criou e-mails falsos. Reitora Soares, meu irmão, Bruno, dirige uma empresa de tecnologia. Ele tem as habilidades para criar algo assim. Por favor, a senhora tem que acreditar em mim. Eu acredito em você, Alice. Ou melhor, eu quero acreditar em você. Mas você entende que eu tenho que seguir o protocolo. A escola deve investigar qualquer alegação de desonestidade acadêmica. Não importa a fonte. Minhas mãos estavam tremendo.
O que isso significa para mim? Significa que seu status como ex-aluna está em análise. Se essas alegações forem comprovadas como verdadeiras, seu diploma pode ser revogado. Até que a investigação seja concluída, você está em um estado de limbo. O hospital já foi notificado, o que presumo que você saiba. Eu fui suspensa esta manhã. Sinto muito. Sinceramente. Mas, Alice, você precisa entender a seriedade disso. Mesmo que provemos que essas alegações são falsas, o dano à sua reputação já foi feito. Suas referências profissionais estão sendo contatadas, seus colegas estão sendo entrevistados, as pessoas estão falando. Senti-me enjoada. Quanto tempo vai durar a investigação? Pelo menos 3 semanas, possivelmente mais. Precisamos revisar todos os seus materiais de pesquisa originais. Entrevistar seus parceiros de pesquisa e supervisores, examinar a autenticidade desses e-mails. É um processo completo. 3 semanas. Eu deveria estar na residência agora. A cada dia que eu não estava lá, eu estava ficando para trás. E mesmo que eu fosse inocentada, quem iria querer contratar um residente que esteve sob investigação por plágio? A expressão da reitora Soares suavizou-se. Eu sei que isso é devastador. Para o que vale, o Dr. Ricardo Tavares já se ofereceu para ajudar na investigação. Ele supervisionou sua pesquisa e está confiante de que pode provar que seu trabalho era original. Isso era alguma coisa, pelo menos. O Dr. Ricardo Tavares tinha sido meu mentor de pesquisa por 2 anos. Ele conhecia meu trabalho melhor do que ninguém. Obrigada. Agradeço por me dizer isso. Saí da faculdade de medicina sentindo-me vazia. Meu celular estava vibrando constantemente. Olhei para as notificações, mensagens de ex-colegas perguntando se os rumores eram verdadeiros. E-mails de colegas médicos com quem eu tinha trabalhado expressando preocupação, até um recado de voz de um hospital onde eu tinha feito entrevista para residência no ano passado, rescindindo a oferta em aberto. O boato estava se espalhando rápido. Na comunidade médica, a reputação era tudo, e a minha estava sendo desfeita em tempo real. Voltei para o apartamento de Aline. Era o início da tarde, e ela estava em sua própria residência. Sara estava no trabalho. Eu tinha um lugar só para mim. Sentei no sofá com meu notebook e fiz algo que provavelmente não deveria ter feito. Procurei meu nome no Google. O primeiro resultado foi meu perfil profissional no LinkedIn. O segundo, o anúncio da minha formatura na faculdade de medicina. O terceiro era uma postagem em um fórum de mensagens de estudantes de medicina. O tópico era intitulado: Alguém sabe o que aconteceu com Alice Vasconcelos? Cliquei, contra meu bom senso. Os comentários me embrulharam o estômago. Ouvi dizer que ela plagiou sua tese de pesquisa. Meus amigos no Santa Luzia disseram que ela foi suspensa da residência no primeiro dia. Ela não teve um colapso no jantar de formatura? Eu sempre achei ela meio instável, muito intensa. Pessoas que nem me conheciam estavam discutindo minha vida, meu caráter, minha carreira, e cada comentário me fazia parecer pior. Fechei o notebook e coloquei a cabeça nas mãos. Pela primeira vez, desde aquele jantar, eu me permiti chorar de verdade. Não lágrimas silenciosas, mas aquele tipo de soluço que abala o corpo todo. Eu chorei pela carreira que estava perdendo, pela reputação que estava sendo destruída, pelos 8 anos de trabalho que estavam sendo apagados, pelo futuro que eu tinha planejado e que estava desmoronando em pó. Quando Aline chegou em casa naquela noite, ela me encontrou ainda no sofá, exausta de chorar. Ah, Alice! Ela se sentou e me abraçou. O que aconteceu hoje? Eu contei tudo. O encontro com a reitora Soares, os e-mails falsos, a investigação, os boatos online. Quando terminei, ela estava furiosa. Isso é insano. Precisamos revidar, precisamos expor o que eles estão fazendo. Como? Não há prova de que eles estão por trás disso, e mesmo que houvesse, quem acreditaria em mim? Eu sou apenas uma residente suspensa com uma família que diz que eu sou instável. Eles têm dinheiro, conexões, advogados. Eu não tenho nada. Você tem a verdade. E você tem pessoas que te amam. Meu celular tocou. Era a vovó Dirce. Atendi e sua voz estava calorosa e preocupada. Alice, querida, soube o que está acontecendo.
Chico me ligou. Ele tem ficado de olho na sua mãe. Quero que saiba que estou do seu lado. Obrigada, vovó. Eu também vou contratar um advogado para você. Um bom. Alguém que possa lutar contra este assédio. Não quero que você se preocupe com isso. Não posso pedir para a senhora fazer isso. É muito dinheiro. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. E não quero ouvir argumentos. Beatriz é minha filha, mas o que ela está fazendo é errado. Alguém precisa pará-la. Pela primeira vez em semanas, senti uma minúscula faísca de esperança. Em 2 dias, eu estava sentada no escritório de Clara Jardim, uma advogada de olhos perspicazes na faixa dos 50, especializada em casos de assédio e difamação. Dona Dirce a tinha contratado e estava pagando seus honorários. Clara ouviu toda a minha história, fazendo anotações. Quando terminei, ela recostou-se na cadeira. Este é um padrão claro de assédio. O problema é provar quem está por trás disso. Tudo foi feito anonimamente ou através de terceiros. Mas podemos começar a construir um caso. Vamos solicitar uma medida protetiva com base no padrão de comportamento. Vamos documentar cada incidente e estaremos prontas se eles escorregarem e deixarem evidências. E quanto à investigação de plágio? Isso é mais complicado. Sua faculdade de medicina tem que seguir o próprio processo, mas posso te ajudar a preparar sua defesa. Você tem algum de seus materiais de pesquisa originais? Tenho tudo. Faço backup de tudo. Bom, precisaremos provar que esses e-mails são falsificações. Isso significa conseguir um perito em tecnologia para examiná-los. Eu conheço alguém que pode ajudar. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha alguém no meu lado que sabia como revidar. Mas então, como tudo mais na minha vida ultimamente, as coisas pioraram. A investigadora de Clara descobriu que minhas contas bancárias não tinham sido apenas congeladas. Antes que o congelamento acontecesse, alguém havia iniciado transferências eletrônicas das minhas contas. Mais de R$9.000 estavam faltando. Como isso é possível? Eu não autorizei nenhuma transferência. Alguém tinha suas informações de conta e detalhes de segurança. Eles transferiram o dinheiro em pequenas quantias ao longo de vários dias para evitar disparar alertas de fraude. Depois, eles mesmos relataram a atividade suspeita para encobrir seus rastros. Posso recuperá-lo? Eventualmente, mas você precisará registrar reivindicações de fraude no banco, e isso leva de 30 a 60 dias para ser processado. 30 a 60 dias. Eu teria sorte se ainda me restasse uma carreira até lá. Apesar de tudo, havia uma boa notícia. O Dr. Ricardo Tavares trabalhou rapidamente. Em uma semana, ele compilou todos os meus materiais de pesquisa originais, completos com carimbos de data e hora, rascunhos e suas próprias anotações de nossas reuniões de supervisão. Ele apresentou tudo à reitora Soares com um relatório detalhado. As alegações de plágio foram oficialmente descartadas. Os e-mails falsos foram identificados como falsificações. Meu registro na faculdade de medicina foi limpo. A reitora Soares me ligou pessoalmente. Alice, estou muito aliviada em te dizer isso. Você foi completamente exonerada. Estou escrevendo uma carta formal ao Hospital Santa Luzia defendendo você e explicando a situação. Eu deveria ter ficado em êxtase. Em vez disso, senti-me apenas exausta. Obrigada, reitora Soares. Eu realmente aprecio tudo o que a senhora fez. Mas quando liguei para a tatóloga Patrícia, no Hospital Santa Luzia, sua voz estava triste. Alice, estou tão feliz que as alegações tenham sido refutadas. E quero que saiba que eu lutei por você. Mas a administração do hospital decidiu rescindir sua posição de residência. O quê? Por quê? Eu fui inocentada. Eu não fiz nada de errado. Eu sei. Eles também sabem disso, mas eles sentem que a situação criou muita perturbação, muito drama. Eles estão preocupados com a reputação do hospital e o potencial de problemas contínuos. Sinto muito. Eles sugeriram que você se candidate novamente no próximo ano. No próximo ano? Um ano inteiro da minha vida perdido. Um ano em que eu teria que explicar a cada programa por que minha residência foi rescindida. Uma marca negra que me seguiria para sempre. Eu entendo. Obrigada por tentar. Desliguei e sentei na sala de estar de Aline, olhando para a parede. Eu tinha sido inocentada de irregularidades, mas ainda tinha perdido tudo. Minha família tinha vencido.
Eles destruíram minha carreira sem nunca deixar uma impressão digital. Naquela noite, dirigi perto da casa de Aline, apenas para tomar um ar. Notei um carro estacionado na rua, o carro dos meus pais. Eles estavam me observando, me seguindo. Mesmo depois de tudo o que tinham feito, eles não estavam parando. Tirei uma foto do carro deles e enviei para Clara Jardim. Eles estão me assediando agora. A resposta dela foi imediata. Documente tudo. Vamos solicitar a medida protetiva amanhã. Mas a manhã seguinte trouxe outra crise. Acordei com uma ligação de Clara. Alice, preciso te dizer uma coisa. Seus pais estão te processando por difamação e danos morais. Sentei-me tão rápido que fiquei tonta. Eles estão me processando pelo quê? A voz de Clara estava calma, mas eu podia ouvir a raiva por baixo. Eles alegam que seu e-mail de rompimento e as coisas que você disse aparentes sobre eles constituem difamação. Estão dizendo que você danificou a reputação deles na comunidade e lhes causou angústia emocional. Estão pedindo R$50 mil. Isso é insano. Eu disse a verdade. Eu não menti sobre nada. Eu sei. E a verdade é uma defesa absoluta contra a difamação. Mas se defender contra este processo vai custar dinheiro. Taxas legais, custas judiciais, depoimentos. Estamos falando de 15 a 20 mil reais, mesmo que a gente vença. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Eu não tenho dinheiro nenhum. Sua avó está disposta a cobrir isso. Eu já falei com ela esta manhã. Eu me senti como se estivesse me afogando em um oceano de dívidas e obrigações. Dona Dirce já estava pagando minha advogada. Agora ela teria que pagar para me defender contra meus próprios pais. Era humilhante. O processo está agendado para uma audiência em 6 semanas. Clara continuou. Seu irmão, Tiago, está os representando. Claro que estava. Tiago tinha conexões em todo o sistema legal. Isso seria feio. Desliguei com Clara e olhei para o relógio. 7h30 da manhã. Aline já tinha saído para o hospital. Sara estava no trabalho. Eu estava sozinha no apartamento delas, desempregada, sob investigação, sendo processada e sem um tostão. Me vesti e saí para o meu carro. Eu precisava dirigir para algum lugar, qualquer lugar, apenas para clarear a cabeça. Mas quando cheguei à garagem, meu carro tinha sumido. Andei pela rua pensando que talvez eu tivesse estacionado em outro lugar e esquecido. Mas não, meu carro definitivamente tinha sumido. Liguei para a linha de não emergência da polícia. Preciso relatar um veículo roubado. A atendente pegou minhas informações. Na verdade, senhora, seu veículo foi guinchado hoje de manhã deste endereço. Foi denunciado como abandonado. Abandonado? Eu dirigi ontem. Está registrado, segurado, tudo. Você precisará entrar em contato com a empresa de guincho. Eles são os que fizeram o relatório. Peguei o número e liguei. A empresa de guincho queria R$375 para liberar meu carro. Eu tinha R$11 na minha carteira. Voltei para o apartamento de Aline e apenas fiquei ali, na sala de estar. Eu estava sem carro, sem dinheiro, sem emprego, sem carreira, com um processo pairando sobre minha cabeça. E minha família ainda estava lá fora, ainda atacando, ainda encontrando novas maneiras de me destruir. Meu telefone tocou. Era a Dona Dirce. Vovó, eu não posso continuar pegando seu dinheiro. Isso é um absurdo demais. Você é minha neta e o que Beatriz está fazendo é inconcebível. Eu vou pagar por esse guincho. Me dê o número. Vovó... Alice, me deixe te ajudar, por favor. Eu tenho mais dinheiro do que jamais poderia gastar e quero usá-lo para te proteger. Isso é importante para mim. Sua voz falhou um pouco nessa última frase. Percebi que isso não era só sobre mim. Era sobre ela ver a própria filha se tornar um monstro e tentar consertar a situação. Ok, obrigada. Ela pagou o guincho e Aline me levou para pegar meu carro. Quando saímos do pátio do guincho, vi o carro do meu pai estacionado na rua. Eles estavam observando. Eles queriam que eu soubesse que estavam observando. Nos dias seguintes, Clara trabalhou para entrar com a medida protetiva. Documentamos cada incidente de assédio, cada relatório falso, cada ataque à minha vida. Ela preparou um caso abrangente. A audiência da medida protetiva foi marcada para a semana seguinte. Mas 3 dias antes, recebi uma ligação do tio Francisco.
Alice, você precisa vir ao hospital, sua avó teve um AVC. Tudo parou. Ela está bem? Ela está estável, ela vai se recuperar, mas foi sério. Ela está no hospital sírio-libanês. Dirigi para lá imediatamente. Dona Dirce estava na UTI, conectada a monitores, mas acordada. Quando me viu, tentou sorrir. Não se atreva a se sentir culpada por isso, ela disse, suas palavras um pouco arrastadas, mas compreensíveis. Eu sou velha, essas coisas acontecem. Mas eu me senti culpada. O estresse de tudo, a briga com Beatriz, as batalhas legais, tudo isso tinha pesado sobre ela. Fiquei com ela por horas. Tio Francisco chegou perto da hora do jantar. Ele me chamou de lado no corredor. Beatriz já está fazendo seus movimentos, ele disse baixinho. Ela entrou com um pedido de tutela de emergência para Dirce esta manhã. Ela está alegando que mamãe está incapacitada e não pode tomar as próprias decisões. Ela teve um AVC, mas está lúcida, está falando, está ciente. Eu sei, mas Beatriz está tentando obter o controle das finanças da mamãe. Se ela conseguir, isso significa que não haverá mais dinheiro para sua defesa legal. Senti que ia passar mal. Ela pode fazer isso? Ela está tentando, mas eu estou contestando. E vários outros parentes também. Não vamos deixar que ela faça isso. Na semana seguinte, minha vida se tornou um borrão de visitas ao hospital, reuniões legais e pura sobrevivência. Encontrei um emprego de meio período como consultora médica para uma empresa de saúde. Não era a residência, mas pagava as contas e usava meu conhecimento médico. Comecei a trabalhar 40 horas por semana, enquanto também lidava com advogados e datas de tribunal. A audiência da medida protetiva finalmente aconteceu. Clara apresentou todas as nossas provas. O padrão de assédio, os relatórios falsos, a vigilância, os ataques financeiros. O juiz ouviu atentamente. Beatriz se fez de vítima. Ela chorou no banco das testemunhas, falando sobre o quanto sentia falta da filha, o quanto estava preocupada comigo, o quanto ela só queria que sua família voltasse a ficar unida. Foi uma performance digna de um prêmio. Mas Clara era melhor. Ela apresentou registros telefônicos mostrando o número de vezes que eles tentaram me contatar depois que eu pedi para pararem. Ela mostrou fotos do carro deles em frente à casa de Aline. Ela fez com que Aline e outras testemunhas depusessem sobre o assédio. O juiz concedeu uma medida protetiva temporária. Beatriz e Gilberto tinham que ficar a 100 metros de mim. Eles não podiam me contatar diretamente ou por meio de terceiros. A violação resultaria em prisão. Beatriz perdeu a compostura no tribunal. Ela se levantou e começou a gritar sobre como eu era ingrata, como eu tinha destruído a família deles, como eu tinha envenenado a todos contra eles. O juiz a ameaçou com desacato. Foi a primeira vez que vi minha mãe parecer genuinamente descontrolada. E eu percebi algo. Ela não estava mais no controle. Ela tinha perdido o controle, e isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa. A petição de tutela para a Dona Dirce falhou. Os médicos confirmaram que ela era competente para tomar suas próprias decisões. Dona Dirce se recuperou bem do AVC e recebeu alta para uma clínica de reabilitação. E então, algo surpreendente aconteceu. Clara entrou com uma contração contra meus pais por assédio, perseguição e interferência maliciosa na minha carreira e finanças. Com todas as provas documentadas, ela tinha um caso forte. Tiago retirou-se discretamente como advogado deles. Algo sobre potenciais violações de ética. Beatriz e Gilberto tiveram que contratar um novo advogado, e este os aconselhou a desistir do processo de difamação contra mim. O processo foi indeferido. Pela primeira vez em meses, eu pude respirar. Eu ainda não tinha uma residência. Eu ainda tinha uma dívida enorme e uma reputação danificada. Mas os ataques ativos tinham parado. A medida protetiva estava em vigor. O processo tinha acabado. Meu banco finalmente terminou a investigação de fraude e restituiu a maior parte do meu dinheiro roubado. Não todo, mas o suficiente para eu ter uma folga financeira novamente. Continuei trabalhando no emprego de consultoria em saúde. Comecei a fazer terapia para processar tudo o que tinha acontecido. Comecei o longo e lento trabalho de reconstruir minha vida. E então, 2 meses depois que tudo desmoronou, recebi um e-mail que mudou tudo.
Prezada Dr. Vasconcelos, espero que esta mensagem a encontre bem. Meu nome é doutora Silvia Mendes e sou a diretora de residência do Centro Médico Ilha, em Florianópolis. Recentemente, soube da sua situação pela doutora Patrícia Oliveira, que se sentiu péssima sobre como as coisas terminaram no Hospital Santa Luzia. Ela entrou em contato com vários de seus colegas defendendo-a. Após revisar seu histórico, falar com suas referências na Faculdade de Medicina e saber pelo que você passou, gostaria de oferecer uma posição em nosso programa de residência com início em 3 meses. Por favor, me informe se você está interessada em discutir esta oportunidade. Li o e-mail 3 vezes. Florianópolis, do outro lado do país, longe da minha família, longe de tudo o que eu conhecia. Uma chance de recomeçar completamente. Um programa de prestígio, talvez até melhor do que o Santa Luzia. Mas havia um porém. As posições de residência eram de conhecimento público. Minha família poderia descobrir para onde eu estava indo. E a medida protetiva era válida apenas no meu estado atual. Liguei para a Aline imediatamente. Eles estão me oferecendo uma residência em Florianópolis. Isso é incrível. Você vai aceitar? Eu não sei. E se eles me seguirem? E se tudo isso começar de novo? Então você revida de novo. Mas Alice, você não pode deixar que eles tirem seus sonhos. Você trabalhou demais. Você merece isso. Liguei para a Dona Dirce em seguida. Ela estava de volta em casa, se recuperando bem, e sua voz estava firme. Aceite, ela disse com firmeza. Aceite e não olhe para trás. Beatriz não pode mais te machucar. A medida protetiva, o processo fracassado. Chico e eu estamos observando cada movimento dela. Ela sabe que perdeu. Vá ser médica, querida. É para isso que você nasceu. Pensei nisso por 2 dias e então aceitei. 2 semanas antes de eu me mudar para Florianópolis, um pacote chegou ao apartamento de Aline. Estava endereçado a mim, sem endereço de remetente. Dentro estava o colar de família que eu tinha deixado na mesa no jantar de formatura e um bilhete com a letra da minha mãe. Você sempre pegou o que não era seu, você não merece isso, você vai fracassar. Fiquei olhando para aquele bilhete por um longo tempo. A velha Alice teria ficado aterrorizada, teria questionado a si mesma, teria se perguntado se talvez ela estivesse certa. Mas eu não era mais essa pessoa. Eu tinha passado por muito. Eu tinha sobrevivido a muito. Coloquei o colar de volta na caixa e o guardei no meu depósito. Eu não precisava dele. Eu não precisava de nada deles. E então comecei a fazer as malas para Florianópolis. A ligação veio quando eu estava na metade da minha mudança para Florianópolis. Número desconhecido novamente, mas algo me disse para atender. Alice, é seu tio Chico. Precisamos conversar sobre o que realmente está acontecendo com sua mãe. Sentei-me no sofá de Aline, cercada por caixas. O que você quer dizer? Eu estou no aeroporto. Voei de Curitiba porque passei um tempo com sua avó depois do AVC dela e ela me contou tudo o que tem acontecido com você. Então, eu comecei a investigar. Podemos nos encontrar? Isso não é algo que eu queira discutir por telefone. Nos encontramos em uma cafeteria 1 hora depois. Chico parecia mais velho do que eu me lembrava, mas seus olhos estavam penetrantes e zangados. Ele pediu café para nós 2 e sentou-se na minha frente. Preciso te dizer uma coisa, e você não vai gostar, mas você merece saber a verdade sobre por que sua mãe tem sido tão cruel com você. Ok? Ele tirou uma pasta de sua maleta. Passei as últimas semanas investigando as finanças de Beatriz e Gilberto. Fiz alguns favores, fiz algumas perguntas, olhei alguns registros públicos. O que eu encontrei foi pior do que eu esperava. Ele abriu a pasta e me mostrou documentos, extratos bancários, relatórios de crédito, documentos judiciais. Seus pais estão falidos, Alice. Não apenas com dificuldades, completamente falidos. O negócio de Gilberto faliu há 2 anos, mas eles têm escondido. Eles estão centenas de milhares de reais endividados. Estão à beira de perder a casa. Eles têm vivido de cartões de crédito e empréstimos de Tiago e Bruno, tentando manter as aparências. Olhei para os números na página. Não fazia sentido. Eles sempre pareceram tão bem-sucedidos, tão organizados. Eu não entendo. O que isso tem a ver comigo? Chico puxou outro documento. Esta é uma cópia do testamento de Dirce de 5 anos atrás.
Ela mudou depois que Beatriz tentou manipulá-la para dar dinheiro para um dos investimentos fracassados de Gilberto. No testamento atual, Beatriz só fica com 20% do patrimônio. Você fica com 50%. O restante vai para outros netos e instituições de caridade. Minhas mãos ficaram frias. Eu não sabia disso. Beatriz sabe. Ela sabe há anos. E ela tem tentado de tudo para fazer Dirce mudar o testamento ou obter a tutela para poder controlar o dinheiro de Dirce. Sua avó tem cerca de 4 milhões de reais. Alice, Beatriz está desesperada. De repente tudo fez sentido. A crueldade, no jantar de formatura, não era apenas sobre controle ou decepção. Era sobre dinheiro. Ela me queria quebrada, eu disse lentamente. Ela me queria dependente deles para que pudessem me manipular. Exatamente. E quando você os cortou, eles entraram em pânico. Cada ataque, desde então, foi calculado para destruir sua independência. Se você não tivesse carreira, não tivesse dinheiro, não tivesse sistema de apoio, você teria que voltar para eles. Então eles poderiam te controlar, talvez até te convencer a ficar do lado deles sobre o testamento de Dirce. Ou convencer Dirce de que você é instável e não deveria herdar. As alegações de plágio, o assédio, tudo foi projetado para fazer você parecer inapta. Se Dirce acreditasse que você estava tendo um colapso, ela poderia mudar o testamento. Senti-me enjoada. Eles têm tentado sistematicamente me destruir por dinheiro. Sinto muito, Alice. Sinto muito por não ter visto isso antes. Eu estive do outro lado do país, e Beatriz e eu não somos próximos há anos. Mas quando Dirce teve o AVC e me contou o que estava acontecendo, eu tive que investigar. A vovó sabe sobre a situação financeira deles? Sabe agora. Eu mostrei tudo a ela. Ela está furiosa. Está falando em tirar Beatriz completamente do testamento. Nos dias seguintes, Chico testemunhou no caso de tutela, apresentando toda a sua pesquisa financeira. O juiz não ficou impressionado com o desespero de Beatriz para obter o controle dos bens da mãe enquanto escondia sua própria ruína financeira. A audiência da medida protetiva já tinha acontecido, mas a informação de Chico fortaleceu o caso. Beatriz e Gilberto tinham que ficar longe de mim. Sem contato, sem mensagens de terceiros, distância mínima de 100 metros em todos os momentos. Eu observei Beatriz naquele tribunal e, pela primeira vez, a vi claramente, não como minha mãe, mas como uma mulher desesperada que tinha apostado tudo em manter as aparências e perdido. Ela tinha sacrificado seu relacionamento com a filha, sua integridade, sua reputação, tudo por dinheiro que ela nunca conseguiria. E eu não senti nada, nem raiva, nem tristeza, apenas alívio por ter acabado. O processo de difamação que eles tinham aberto contra mim desmoronou sob o peso de todas as provas. A contraação de Clara por assédio e interferência maliciosa era tão forte que o novo advogado deles os aconselhou a fazer um acordo imediatamente. Eles retiraram o caso, concordaram em pagar meus honorários legais e assinaram documentos, concordando em nunca mais me contatar sob pena de ação legal adicional. Tiago já havia se retirado como advogado deles, provavelmente percebendo que tinha cruzado linhas éticas ao usar suas conexões legais para ajudá-los a me assediar. A notícia se espalhou na comunidade jurídica. Sua reputação foi afetada. Meu banco finalmente restituiu todo o dinheiro que havia sido roubado das minhas contas. A investigação de fraude confirmou que alguém com informações internas havia acessado minhas contas e transferido dinheiro antes de congelá-las. O banco não conseguiu provar quem, mas restituiu cada real e pediu desculpas pela demora. Dona Dirce se recuperou totalmente do AVC. Ela se mudou para uma instituição de convivência que era mais parecida com um complexo de apartamentos de luxo, um lugar onde ela teria ajuda se precisasse, mas poderia manter sua independência. Ela permaneceu lúcida e em pleno controle de seus assuntos, e estava mais determinada do que nunca a me ajudar. Estou te dando um cheque de 50 mil reais, ela disse quando a visitei. Não discuta. É um presente, não um empréstimo. Use-o para começar sua nova vida em Florianópolis. Compre um apartamento legal. Compre o que você precisa. Tenha uma folga enquanto se instala. Comecei a protestar, mas ela levantou a mão. Alice, eu tenho 81 anos.
Eu tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 3 vidas. E quer saber? Ver você enfrentar a Beatriz, ver você se recusar a quebrar, não importa o que ela jogou em você. Isso me deixou mais orgulhosa do que qualquer outra coisa na minha vida. Você é a neta que eu sempre esperei que fosse. Forte, com princípios, corajosa. Me deixe te ajudar. Isso me faria muito feliz. Então, eu aceitei. E senti como se fosse liberdade. Encontrei um lindo apartamento de um quarto em Florianópolis, perto do hospital. Comprei móveis novos. Comprei roupas profissionais para a residência. Eu me presenteei com coisas que eu sempre considerei luxos, como tênis de corrida de qualidade e uma cafeteira de verdade. Aline deu uma festa de despedida para mim. Dona Dirce veio, apoiada por um andador, mas sorrindo. Chico voou de Curitiba. Sara, a namorada de Aline, fez um jantar incrível. Vários amigos da faculdade de medicina apareceram. Era pequena, mas estava cheia de pessoas que se importavam genuinamente comigo. A Alice, disse Aline, levantando a taça, que nos mostrou a todos como é a verdadeira força. Todos aplaudiram, e senti lágrimas nos olhos, lágrimas boas desta vez. Mudei-me para Florianópolis 2 semanas depois. A viagem de carro pelo país levou 4 dias, e cada quilômetro parecia deixar o passado para trás. Ouvi podcasts e música. Parei em restaurantes de beira de estrada, dormi em hotéis econômicos. Quando cheguei a Florianópolis, senti-me mais leve do que em anos. O Centro Médico Ilha me recebeu de braços abertos. Minha nova diretora de residência, doutora Silvia Mendes, foi calorosa e prestativa. Meus colegas residentes eram amigáveis e talentosos. Ninguém sabia sobre meu drama passado. Eu era apenas a doutora Alice Vasconcelos, a nova residente que havia se transferido do Sudeste. Trabalhei duro, mais duro do que jamais havia trabalhado. 80 horas por semana no pronto-socorro, aprendendo com médicos assistentes incríveis, tratando pacientes, salvando vidas. E eu amei cada minuto exaustivo disso. Pela primeira vez na minha vida, senti-me feliz, genuinamente, completamente feliz. Fiz amigos com minha turma de residência. Comecei a namorar alguém, um enfermeiro chamado Cristiano, que era gentil e engraçado, e não tinha ideia do meu complicado histórico familiar. Adotei um cachorro de um abrigo local, um vira-lata doce chamado Charlie, que me cumprimentava todos os dias como se eu fosse a melhor coisa do mundo. Eu fazia chamadas de vídeo com Dona Dirce todo domingo. Eu falava com Chico regularmente. Aline me visitou 2 vezes naquele primeiro ano e exploramos Florianópolis juntas como turistas. Eu fazia terapia toda semana para processar o trauma do que minha família tinha feito. Minha terapeuta me ajudou a entender que cortá-los não era cruel, era autopreservação, e que eu não devia a ninguém acesso à minha vida, nem mesmo à família. Passaram-se 18 meses. 18 meses construindo uma nova vida, uma vida melhor. Eu me destaquei no meu programa de residência. Os médicos assistentes me adoravam. As avaliações dos meus pacientes eram excelentes. Eu estava publicando pesquisas novamente, desta vez em medicina de emergência. Tudo pelo que eu tinha trabalhado estava finalmente acontecendo. E então, um dia, recebi um e-mail de Tiago. Assunto: Mamãe está doente. Fiquei olhando para ele por um longo tempo antes de abri-lo. Alice, eu sei que não é para entrarmos em contato com você, mas isso é importante. Mamãe foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 3. Ela está começando o tratamento na próxima semana. Ela tem perguntado por você. Ela diz que sente muito por tudo o que aconteceu e quer fazer as pazes. Papai queria que eu te procurasse. Por favor, considere voltar para vê-la. Ela precisa de você. Gilberto tinha adicionado uma nota na parte inferior. Por favor, volte para casa. Ela precisa de você. Todos nós sentimos sua falta. Li o e-mail 3 vezes. Senti minha frequência cardíaca aumentar, aquela ansiedade familiar começando a se insinuar. A antiga culpa, a antiga obrigação. A voz na minha cabeça dizendo, mas ela é sua mãe. E então fechei o e-mail. Não respondi imediatamente. Em vez disso, liguei para a Dona Dirce. Vovó, a senhora sabia do diagnóstico da Beatriz? Eu sabia. Ela me ligou na semana passada. Alice, sinto muito. Ela está doente. Eu realmente sinto.
Mas você precisa saber de algo. Ela não está arrependida. Ela está com medo e quer apoio, mas ela não mudou. Ela não pediu desculpas. Ela está usando esta doença para tentar te fazer sentir culpada a voltar. Como você sabe? Porque ela me ligou tentando usar o diagnóstico de câncer para me fazer mudar meu testamento. Disse que precisava de segurança financeira para seus tratamentos médicos e que você deveria entender, já que é médica. Eu disse a ela que não. Eu também disse que tentar me manipular enquanto estava doente era particularmente baixo. Senti aquela familiar clareza se instalar sobre mim. A mesma clareza que senti no jantar de formatura quando fui embora. Obrigada por me dizer. O que você vai fazer? O que eu preciso fazer por mim mesma? Abri meu notebook e digitei uma resposta para Tiago. Sinto muito em saber sobre a doença de Beatriz. Espero que ela responda bem ao tratamento e se recupere totalmente. No entanto, eu levei a sério o que disse 18 meses atrás. Eu não existo para vocês. Não sou mais sua filha, sua irmã ou um membro da sua família. Essa porta foi fechada permanentemente quando vocês escolheram destruir sistematicamente minha vida em vez de respeitar meus limites. Por favor, não me contate novamente. Desejo tudo de bom, mas de longe. Cliquei em enviar antes que pudesse ter dúvidas. Em seguida, bloqueei o endereço de e-mail de Tiago. Não senti culpa. Eu me senti livre. Dona Dirce me ligou naquela noite. Beatriz me ligou chorando, disse que você se recusou a vê-la. Está dizendo a todos que você é cruel. Eu estou bem com isso. Deixe-a dizer a quem ela quiser o que ela quiser. Estou a cerca de 5.000 quilômetros de distância, vivendo minha vida, e ela não pode mais me tocar. Bom, estou orgulhosa de você, querida. Os meses seguintes se passaram pacificamente. Ouvi através de Chico que o tratamento de Beatriz estava indo bem, que ela provavelmente se recuperaria totalmente. Eu fiquei feliz. Eu não desejava mal a ela, mas também não a queria na minha vida. Tiago enviou mais um e-mail que eu não abri, e depois, nada. Eles finalmente entenderam a mensagem. 3 anos após o jantar de formatura, eu estava em frente a um espelho em um salão de hotel, ajustando meu crachá. Doutora Alice Vasconcelos, especialista em medicina de emergência. Eu estava participando de um congresso médico nacional, prestes a apresentar pesquisas que eu tinha conduzido sobre protocolos de trauma em pronto-socorros. Minha vida não se parecia em nada com a daquela noite terrível. Eu tinha terminado minha residência com honras, a primeira da minha turma. O Centro Médico Ilha tinha me oferecido uma especialização em medicina de emergência, que eu completei. Agora eu estava trabalhando como médica assistente no pronto-socorro deles, ensinando residentes, conduzindo pesquisas, salvando vidas todos os dias. Eu tinha um lindo apartamento com vista para o mar. Charlie, agora com 3 anos, era o melhor cachorro que eu poderia ter pedido. Cristiano e eu estávamos juntos há 2 anos, e ele tinha se mudado há 6 meses. Estávamos falando sobre casamento, mas sem pressa. A vida parecia boa, estável e completamente minha. Eu não falava com Beatriz, Gilberto, Tiago ou Bruno há 3 anos. A medida protetiva agora era permanente. Ouvi através de Chico que a situação financeira deles tinha se estabilizado um pouco. Beatriz tinha se recuperado do câncer. A carreira de Tiago tinha voltado a crescer. A empresa de Bruno estava bem. Eles tinham se mudado para uma casa menor, mas estavam se virando. Eu não senti nada sobre isso. Nem alívio, nem satisfação, nem raiva. Eles eram estranhos para mim agora. Pessoas que eu costumava conhecer em outra vida. Dona Dirce, agora com 84 anos, ainda estava lúcida e saudável. Conversávamos toda semana. Ela tinha atualizado seu testamento para me deixar 60% do seu patrimônio e reduzido a parte de Beatriz para 10%. Ela recebeu sua herança mais cedo em todo o dinheiro que gastei na sua defesa legal, Dirce tinha dito secamente. Chico e eu tínhamos nos aproximado. Ele visitava Florianópolis 2 vezes por ano e tínhamos longos jantares onde ele me contava histórias sobre a família com quem eu não falava mais. Não fofoca, apenas atualizações, caso eu quisesse saber. Eu apreciava que ele nunca me pressionou a me reconciliar. Aline estava prosperando em sua própria carreira, agora terminando sua residência em pediatria no Sudeste.
Nós nos visitávamos a cada poucos meses, e ela estava planejando ser minha madrinha de honra quando Chris e eu finalmente nos casássemos. Enquanto eu estava naquele salão de conferências, esperando para fazer minha apresentação, pensei na jovem assustada que eu tinha sido 3 anos atrás. Sem teto, falida, carreira destruída, família a atacando por todos os lados. Eu tinha tanta certeza de que tinha cometido um erro terrível ao ir embora naquela noite. Tinha tanta certeza de que tinha perdido tudo. Em vez disso, eu tinha ganhado tudo. Uma prima distante, Elisa, se aproximou de mim no corredor durante um intervalo. Ela tinha estado naquele jantar de formatura. Não falávamos desde então. Alice, meu Deus, é você. Eu queria falar com você há anos. Oi, Elisa. Eu só queria dizer que o que você fez naquela noite no restaurante, ir embora da Beatriz e do Gilberto, foi a coisa mais corajosa que eu já vi. E mudou minha vida. Fiquei surpresa. Como assim? Eu estava em um relacionamento tóxico com meus próprios pais. Não tão ruim quanto o seu, mas ruim o suficiente. Ver você estabelecer esse limite, ver você mantê-lo, não importa o que eles jogaram em você, isso me inspirou. Eu fiz terapia, eu estabeleci meus próprios limites. Minha vida está muito melhor agora, então, obrigada. Ela me abraçou e foi embora, me deixando ali com lágrimas nos olhos. Eu nunca tinha pensado sobre minhas ações afetando mais ninguém. Eu estava apenas tentando sobreviver. Mas talvez isso fosse suficiente. Talvez mostrar às pessoas que você pode se escolher. Que você pode se afastar da toxicidade, mesmo quando é família. Talvez isso importasse. Minha apresentação foi linda. A pesquisa foi bem recebida. Depois, vários colegas se aproximaram de mim com oportunidades de colaboração. Minha carreira era tudo o que eu esperava que fosse. Naquela noite, liguei para a Dona Dirce do meu quarto de hotel. Como foi? Ela perguntou. Foi incrível, vovó. Está tudo incrível. Você parece feliz, realmente feliz. Eu estou. Eu realmente estou. Que bom. Você merece, querida. Depois de tudo o que você passou, você merece toda a felicidade do mundo. Ouvi através de Chico, alguns meses depois, que Beatriz tinha perguntado sobre mim. Não tentando me contatar, apenas perguntando se eu estava bem, se eu estava feliz. Aparentemente, o susto com o câncer a tinha feito refletir sobre a vida, e ela tinha percebido o que tinha perdido. Mas era tarde demais. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. E eu estava bem com isso. Eu tinha aprendido algo crucial com tudo isso. Família não é apenas sobre sangue. Família é sobre quem aparece por você, quem te apoia, quem te ama incondicionalmente. Dona Dirce, Aline, Chico, Cris, meus colegas, meus amigos, eles eram minha família agora. Eles tinham me escolhido e eu tinha escolhido eles. Em uma tranquila manhã de domingo, 6 meses depois, eu estava sentada no meu apartamento com Chris e Charlie, tomando café e lendo o jornal. Meu telefone tocou. Dona Dirce. Bom dia, vovó. Bom dia, querida. Eu tenho uma notícia. Beatriz me procurou ontem. Ela queria que eu perguntasse se você estaria disposta a falar com ela. Eu disse que perguntaria, mas que não a pressionaria de forma alguma. Pensei nisso. 3 anos e meio de silêncio. 3 anos e meio de paz. Não, eu não quero falar com ela. Eu estou feliz, vovó. Finalmente estou completamente feliz. E abrir aquela porta novamente, mesmo que uma fresta, arriscaria tudo o que construí. Foi o que eu pensei que você diria, e eu acho que você está certa. Você não deve nada a ela, Alice. Nem seu tempo, nem seu perdão, nem sua presença. Você deu a ela 27 anos. Isso é mais do que suficiente. Obrigada por entender. Sempre, querida. Sempre. Algumas semanas depois, eu estava me arrumando para o trabalho quando vi meu reflexo no espelho. Eu estava de uniforme cirúrgico, meu estetoscópio no pescoço, meu cabelo preso. Eu parecia exatamente o que eu era, uma bem-sucedida médica de emergência no auge da minha área. Em meu pescoço estava o colar de família. Dona Dirce o tinha me dado permanentemente depois que Beatriz pediu de volta. Era da sua mãe, Dona Dirce tinha dito. Deve ir para alguém que represente o melhor da nossa família. Essa pessoa é você, Alice. Mas agora significava algo diferente para mim. Não era sobre a aprovação de Beatriz ou a obrigação familiar.
Era sobre o amor de Dona Dirce. Era sobre a minha própria força. Era um lembrete de quão longe eu tinha chegado. Toquei o colar e sorri para o meu reflexo. Você conseguiu, sussurrei para mim mesma. Você se tornou exatamente quem deveria ser. E saí pela porta para ir salvar vidas. Livre. Por fim, eu aprendi algo profundo com tudo isso. Algo que quero que todos que lutam com uma família tóxica saibam. Às vezes, o maior ato de amor que você pode dar a si mesmo é se afastar de pessoas que se recusam a te amar de volta. Você não deve a ninguém acesso à sua vida, nem mesmo à família. Especialmente não a família que usa esse relacionamento para te machucar. Sangue não faz família. Amor, respeito e apoio fazem. Quando você se escolhe, quando você estabelece limites e os mantém, não importa o que, você abre espaço para o amor real, o sucesso real e a paz real. As pessoas que realmente te amam respeitarão seus limites. As pessoas que não o amam, na verdade, nunca te amaram de verdade. Já se passaram quase 4 anos desde aquele jantar de formatura. 4 anos construindo uma vida nos meus próprios termos, encontrando família em pessoas escolhidas, em vez de designadas, aprendendo que sou mais forte do que jamais imaginei. Eu ainda tenho dias difíceis. A terapia é contínua. Trauma não desaparece. Mas eu também tenho dias bons, dias ótimos. Dias em que acordo grata por cada escolha que fiz, mesmo as assustadoras. Especialmente as assustadoras. Porque essas escolhas assustadoras, a escolha de ir embora, a escolha de ficar sozinha, a escolha de continuar lutando quando tudo parecia perdido, essas escolhas salvaram minha vida. E se você está lendo isso enquanto lida com sua própria família tóxica, se perguntando se deve estabelecer limites ou ir embora, se sentindo culpado por querer se escolher, eu quero que você saiba algo. Você merece paz, você merece respeito, você merece amor que não vem com condições e crueldade. E se as pessoas que deveriam te amar não podem te dar isso, você tem todo o direito de se afastar. Não será fácil. Pode ser a coisa mais difícil que você fará. Mas do outro lado dessa dificuldade está a liberdade, está a paz, está uma vida que é verdadeiramente sua. E essa vida vale a pena lutar. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.